que eu não pude estar junto. E nós continuaremos na mensagem que estivemos trabalhando no culto da nossa virada, que é o Salmo 23. E eu penso que nada melhor, irmãos, do que nós nos deixarmos ser conduzidos por Deus, de terminarmos o ano ouvindo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e iniciar o ano sabendo que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Creio que é isso que nós precisamos ter no nosso coração, na nossa mente, porque nós bem sabemos, como nós estivemos trabalhando na quinta-feira, o ano de 2020 foi um ano atípico. Não que os outros anos não tenham sido difíceis, mas como nós vimos, nós enfrentamos uma situação onde que mostra realmente que neste mundo nós teremos aflições e basta cada dia o seu próprio mal, não é verdade? E aí surge esse vírus, que até agora ninguém sabe como ele surgiu, de onde veio. Lá, lógico, alguns pensamentos aí. Mas o problema não é o ano de 2020, nem o 2021, nem 2022 e vai, 25, 30. Você precisa, como filho de Deus, entender que o que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. E o que está escrito na palavra de Deus, o pouco que você lê, você vai saber que este mundo está se deteriorando. A história não é cíclica. A história é linear, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E o fim está chegando, meus amados irmãos. As coisas estão acontecendo. O palco está se formando. O anticristo vai aparecer. Mas não se preocupem. Da mesma forma que ele aparece, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, virá para nos salvar. Cientes disso, nós iniciamos o Salmo 23, porque ele diz assim, logo no início: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não é verdade? E aí nós vimos, irmãos, que aqui é uma condicional. Porque às vezes as pessoas acham que só porque deixo essa Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, acho que são os salmos que mais as pessoas deixam aberto, isso por si só é o suficiente para que Deus nos guarde, para que Deus nos cubra de todo o mal. Não é. Não é. É uma condicional. Se o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. E para isso cabe a mim e a vocês fazer com que nós sigamos este pastor. Nós sigamos este pastor. Este pastor não vai te seguir, porque esse pastor é supremo. Ele é único. Ele não é humano. É nós que precisamos segui-lo. É nós que precisamos andar atrás dele como suas ovelhas. Ou seja, que se eu só apenas digo, o Senhor é meu pastor, de nada me faltará, mas eu não sigo esse pastor, eu não me deixo ser conduzido por ele, eu não me deixo ser guiado por ele, de nada vai adiantar saber que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, irmãos. Você precisa, eu preciso ser guiado, ser conduzido pelo Espírito Santo e por Deus. Amém? Vamos ler o texto? O texto diz assim: o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz às águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado
me protege. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar. Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Queremos lhe pedir, Pai amado, que no teu santo nome o Senhor possa estar nos guiando, possa estar nos conduzindo. E, ó Pai amado, nós queremos nos colocar, Deus, pedindo mais uma vez, Senhor, a tua iluminação, a tua santa presença nas nossas vidas. E, ó Pai amado, abre o nosso entendimento, abre o nosso conhecimento, Senhor. Amplia a nossa visão sobre a tua palavra, a tua verdade, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, mais uma vez, se revelar aos teus filhos que estão aqui, Pai. Por isso, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Eu sei, Deus, que muitas perturbações externas e internas, talvez com o que vai acontecer daqui para frente, a semana que já se inicia, talvez alguns trabalhando amanhã ou depois, talvez situações aí adversas, Senhor, surgindo, borbulhando no coração dos teus filhos. Mas, Senhor, faça-se silêncio, Senhor, no coração dos teus filhos e que tão somente a voz da tua palavra, do teu Santo Espírito, possa ressoar no coração dos teus filhos durante a exposição do texto sagrado, Deus. Sê com os teus filhos, Pai. Não permita que nada e ninguém, a não ser o teu Santo Espírito, venha, Deus, se revelar a cada coração. E mais uma vez, Senhor, pela tua santa graça, pelo teu Santo Espírito, fala com a tua igreja, com o teu povo santo, no nome de Jesus. Amém. Se Deus é o teu pastor, nada lhe faltará. Agora, o primeiro aspecto fundamental que o nosso pastor cuida de nós, como nós vimos no nosso último encontro, irmãos, é que Deus é o pastor que provê as nossas necessidades básicas. E isso precisa ficar bem claro para nós, porque o texto diz que ele conduz as ovelhas a águas tranquilas e a pastagens. Ou seja, assim como o pastor sabe do que uma ovelha ou um animal precisa, o supremo pastor, que é o teu pastor, ele sabe do que você precisa. Do que você precisa. Porque isso precisa ficar claro, irmãos. Porque às vezes, irmãos, nós estamos nessa sociedade consumista, capitalista, materialista, que fica gritando para mim, para você, o que você tem, André, é insuficiente. Não adianta você comer só 3 vezes, André, você tem que comer 6 vezes. O seu tênis, Jacinto, é pouco, você merece algo melhor. O que você está vestindo, Will, é muito pouco, você merece dar só de Dolce & Gabbana daqui para frente. E eu não estou profetizando. Irmãos, essa sociedade está dizendo isso para você. Nós estamos sendo bombardeados diariamente por propagandas. Foi feita uma pesquisa que uma criança de 5 anos já viu mais de 10 mil propagandas. Imagina uma criança com menos de 5 anos já ter visto mais de 10 mil propagandas. Ela fica doida, eu quero esse brinquedo, pai, eu quero isso, mãe. E nós não somos tão melhores que essas crianças. Mas você precisa entender que ele vai cuidar sim de você. E o que ele vai cuidar? Do que você precisa comer, beber, vestir, do que é o básico. E eu e vocês precisamos nos alegrar pelo que nós temos. Agora, vamos caminhar. Porque o texto vai nos mostrar agora o segundo aspecto fundamental de como o Supremo Pastor cuida das suas ovelhas. É o verso 3. Verso 3, nosso querido obreiro André, poderia ler em voz alta, por favor? Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Na corrigida dizem, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus é o pastor que cuida do seu bem mais precioso. Pense comigo, de tudo que você é, de tudo que você tem, que você possui, que você vai conquistar, que você vai desfrutar. Qual é o seu bem mais precioso, valioso, imensurável? Qual é, meus irmãos? Pense bem. Daquilo que existe nessa terra, você sabe muito bem que passará com anos, se findará na nossa morte,
O nosso corpo está definhando, a nossa beleza vai murchar como maracujá, a sua mente vai se esgotar, os seus bens, os seus recursos, suas propriedades, você não leva no caixão, vão ficar para os seus filhos ou para os seus netos. Qual é o bem mais precioso do ser humano? Diga para o seu irmão, o bem é este. É o quê? Salvação, mas a sua alma. Sua alma. E ele diz aqui para nós, lá na NVI diz, restaura o meu vigor, mas aqui na corrigida diz, refrigera a minha alma. A minha alma. O rei Davi apresenta o Pai Celestial como o único pastor que se preocupa com a nossa alma. E ele não só se preocupa, ele deseja cuidar da minha e da sua alma, do bem mais precioso da sua vida. E é por isso que a corrigida traz a palavra alma em vez de vigor. E no hebraico é mais alma do que vigor, é essa expressão. Há dois sentidos que nós podemos entender aqui essa expressão, refrigera a minha alma. O primeiro seria, quando uma ovelha se desgarra do rebanho, sabe? Ela vai embora, aí o pastor vai atrás, ele vai e busca, fazendo com que essa ovelha volte novamente para o caminho correto. O segundo sentido seria restaurar a vida, ou restaurar o ser. É um desses. O reverendo Derek Kiner, no seu comentário, ele também trabalha nesses dois sentidos. Ou de conduzir a ovelha desgarrada para o rebanho, ou de uma renovação mais profunda de Deus no coração do ser humano. É isso que está aqui em jogo. Mas quando você olha para a continuidade do verso, fica bem claro como que Deus refrigera a nossa alma. Ou restaura a nossa alma, ou vivifica a nossa alma. Diz assim, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Qual é a maneira, ou como Deus restaura a alma da sua ovelha? Ele diz assim, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele restaura a nossa alma quando nós começamos a permitir que Ele nos guie, que Ele nos conduza pelos seus caminhos corretos. Se queremos, irmãos, possuir uma paz que excede todo entendimento, como diz a palavra de Deus, se nós queremos ter uma alegria indizível a despeito das circunstâncias, não existe um outro caminho a não ser que eu e você permita que Deus guie, direciona, conduza a minha e a sua vida, ou melhor, a nossa alma. Às vezes nós nos encontramos em crises, não é verdade? Com falta de paz, dominados por algumas perturbações, por crises existenciais. Mas simplesmente, às vezes, irmãos, é porque nós não estamos permitindo que Deus nos oriente, nos guie, nos conduza, nos direcione às veredas da sua justiça. Não é a nossa justiça, é a dele. E algo que chama a atenção nesse Salmo 23... Deus é um ser absoluto e não foi aleatoriamente ou por coincidência ou por inspiração pessoal do rei Davi que o rei Davi escolheu o animal, a ovelha, para demonstrar o nosso relacionamento com Deus. Não pense que foi. Foi por inspiração divina que ele escolhe o animal como ovelha e porque a ovelha ela tem um problema físico que você já sabe. Você não sabe qual é o problema que toda ovelha tem. O que ela é? Cega, míope. Ela não enxerga direito. E é por isso que ela precisa ser guiada. E é por isso que ela tem um pastor para lhe direcionar, para lhe guiar. Porque senão ela acaba pegando um caminho errado. Isso nos revela, irmãos, que se nós não seguirmos o caminho de Deus, a sua santa vontade, os seus princípios eternos para as nossas vidas, isto vai nos acarretar a uma consequência terrível. A nossa alma não encontrará refrigério. E aí, às vezes, na vida cristã, estamos apáticos, espiritualmente, deprimidos, desanimados, desmotivados. Porém, tal situação, tal condição, está conectada com a nossa vida de obediência aos princípios de Deus.
Isso não significa que, como ovelha de Deus, como filho do Pai Celestial, como eleitos, nós não podemos nos entristecer, desmotivar, desanimar, fraquejar. Contudo, se de fato Deus é o nosso pastor, e o texto está dizendo que Ele diz o texto que Ele refrigera a nossa alma, Ele renova, Ele vivifica a nossa alma, o nosso ser, independente de qual seja a restauração que você está precisando, seja ela física, emocional, mental, espiritual. Se Ele é o teu pastor e você permite que Ele te guie através da sua vontade, dos seus princípios, a consequência é que sua alma será refrigerada. Agora, faça o caminho contrário. Qual é o caminho contrário? Siga todos os desejos do teu coração. Siga todas as paixões do meu e do seu coração pecaminoso. Realize sua própria vontade, faça o que você bem deseja, desobedeça aos princípios morais do Senhor, não dê nada para Deus, dê uma banana para o Senhor. O que vai acontecer com a sua alma? O que vai acontecer com você? Eu posso te contar aqui várias histórias verídicas, não citando o nome das pessoas, de pessoas que fizeram isso, que abandonaram o Senhor Jesus, que começaram a trilhar um caminho distante dele, desobedecendo. E você pergunta, ela está super feliz. De 10, apenas uma. As outras estão aí, andando como se fossem zumbis. Meu irmão, minha irmã, se realmente Deus é o teu pastor, por mais que venha desânimo, e pode vir, apatia, frieza, desmotivação, Ele não vai deixar que isso se torne uma rotina. Isso vai ser um tempo, mas não vai ser uma estagnação, porque Ele tem poder para chamar os mortos para a vida. Ele fez assim com Lázaro. Lázaro já estava há 4 dias, pelo menos, apodrecendo, putrificando. Os vermes, as bactérias estavam comendo. Pense no cheiro, pense no estado. E Ele deu vida àquele homem, e Ele pode dar vida a qualquer pessoa. Ele tem poder, meus irmãos. E Ele concede vida e vida em abundância, e Ele refrigera a minha e a sua alma independente. Ele prometeu que de nós fluiriam rios de água viva. Nesse começo do ano, qual é o tipo de renovação que você está precisando? Eu não creio que em 7, 10 dias o seu corpo físico foi totalmente restaurado. Isso seria uma mentira. É o seu físico, é o cansaço, é a desmotivação, é alguma angústia, é alguma perturbação, é uma depressão que está se iniciando aí ou já está? Qual é a área, qual é o aspecto que você precisa de uma restauração? Busque-o. Ele é o teu pastor. Ele refrigerará a sua como a nossa alma também. Terceiro aspecto de como Deus é o nosso pastor é o verso 4 agora. Verso 4. Meu irmão Davi, Christian, poderia ler para nós? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Deus é o pastor presente nas dificuldades extremas, irmãos. O salmista agora conduz a ovelha a um cenário tenebroso, perigoso, assombroso. Na versão corrigida chama-se Vale das Sombras da Morte. A NVI colocou Vale de Trevas e Morte. E essa expressão, Vale da Sombra da Morte, aparece 20 vezes no Velho Testamento. E o seu sentido simplesmente é estar à beira da morte. À beira da morte. E aqui Davi chama a minha e a sua atenção a uma fase do ciclo da vida. Não é verdade? Nascer, crescer, desenvolver, casar-se, ter filhos, ficar velho e... Diga, igreja. Porque vocês vão ou não? É só eu que vou morrer aqui.
Todos nós vamos morrer. Lembre-se disso. Todos nós sabemos que passaremos por esse momento. E na verdade, não só eu, mas eu creio que vocês também, se a gente pudesse pular este evento, seria melhor. E apesar de sermos filhos de Deus, estarmos convictos da nossa salvação eterna, se existe um momento ou uma hora que talvez a gente pudesse não ter tanto desconforto, inquietude, ansiedade, talvez seja o tempo da nossa morte, não é verdade? Como muitos aqui, todos querem morrer dormindo, não é verdade? A morte geralmente é vista como o fim de todas as coisas, mas para o Filho de Deus é o começo de uma nova vida. Comece a pensar assim, porque aí você não vai temer a morte. Davi declara, para quem é ovelha verdadeira de Deus, do Supremo Pastor, que nós não devemos, em hipótese alguma, nos preocupar quando chegar o tempo de passarmos pelas portas da morte. E por que não, meus amados? Porque ele diz aqui, olha o texto olha para o verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. No momento mais tenebroso, mais sombrio, conflitante, inquietante da sua alma, o teu pastor, o nosso pastor, não vai nos deixar. Não estaremos sós. Cristo estará presente junto, ao seu lado. O texto aqui, irmãos, não afirma como muitos pregadores e pastores que declaram por aí que o verdadeiro cristão não passa por uma doença, não passa por uma decepção, por uma derrota, por uma tribulação. Não! Passará pelo vale da sombra da morte. O tempo da nossa morte. Essa é a interpretação mais correta. Mas aplique num sentido mais amplo. Aplique a qualquer situação triste, dolorosa, problemática, conflitante, angustiante na nossa jornada terrestre. O texto não afirma que não passaremos por tribulações, por adversidades. Não. O texto sagrado revela, ainda que eu passe, ainda que eu sofra, ainda que eu chore, ainda que eu perca, ainda que eu seja traído, ainda que eu não tenha um pau para dar no gato, não temerei, pois o meu pastor está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Eu não sei quantos de vocês já viram essa ilustração, mas ela é muito interessante, porque diz que certa noite um servo de Deus teve um sonho, e ele sonhou que estava andando com o Senhor pela areia. E a cada ano que eles andavam, estava a pegada do Senhor Jesus, é lógico, e a dele. Mas teve um ano lá que, de repente, ele passou e só tinha as pegadas dele. E aí ele acordou já bravo. Ué, mas o que aconteceu aqui? E aí ele lembrou que foi um ano muito difícil para ele. E aí ele pensou, no ano mais difícil da minha vida eu passei sozinho. E aí ele orou a Deus falando, Senhor, eu não entendo, porque neste ano que eu tanto sofri, o Senhor me deixou. E aí o Senhor, no seu coração, disse, não, meu querido, nesse ano que você mais sofreu, você só viu uma pegada, a minha, porque você estava no meu colo. O texto diz, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Davi declara, ele não tem medo de passar por problema, por tribulação, por perda, por adversidade. Você sabe muito bem que por 3 vezes Davi quase morreu, irmãos. Por 10 anos ele foi perseguido por aquele lunático chamado Saul. Às vezes a gente não consegue ser perseguido 1 mês por um chefe chato, 1 mês por um cara que não gosta de trabalhar e só dá problema por nós. A gente já quer dar um pau no cara, não é verdade? 10 anos, aquele rei lunático perseguindo o nosso irmão Davi. 10 anos, irmãos. Enfrentou um leão, enfrentou um urso, enfrentou um gigante de 3 metros de altura.
se fingiu de doido da cabeça para que não fosse morto pelos seus inimigos. E ele está dizendo: não temerei perigo algum. Você não precisa temer também. Não importa a situação. Não importa. Mesmo que seja a morte. O missionário Champlin, irmão do Dr. Russell Champlin, esteve trabalhando no Zaire por um bom tempo. E a dificuldade de você implantar o evangelho nesses lugares é muito difícil. Por isso que eu quero mandar André para a Tailândia. Que é um lugar difícil. Precisa. O André já está comprando a ideia. Agora, ele ficou um bom tempo pregando e ninguém se convertia. Interessante, ninguém se convertia. E aí então, sua querida esposa, ainda nova, faleceu. E aí então ele foi fazer o culto fúnebre. Imagine. O missionário, a filha e a esposa no caixão. Havia uma tribo ali perto, onde ele evangelizava, e diz que toda a tribo veio ver. Ele abre uma palavra, em seguida sua filha lê um texto e começa a louvar o Senhor. E toda a tribo assistindo. Termina o culto, passa-se uma semana. E começa aqueles índios aborígenes a se converterem. E começaram a se converter. Dezenas, centenas. Passado um bom tempo, aquele missionário ficou curioso. Ele falou assim: eu peguei tanto tempo para o evangelho para vocês, só agora vocês começaram a se converter. E eles falaram assim para ele: nós sabíamos que o evangelho era bom para se viver. A gente só não sabia se era bom para viver, para morrer. Quando nós vimos o culto fúnebre da sua esposa, nós vimos que ele é bom para morrer também. Não existe nenhuma outra segurança do que o nosso evangelho. A morte não é o fim, é o começo. Você não precisa temer. E se você não teme a morte, você não precisa temer as outras situações que essa jornada terrestre vai produzir, porque basta o seu mal a cada dia. Não fique esperando coisas boas em 2021. Não seja utópico, não seja lunático. O mundo está se definhando. E por último, para encerrarmos nessa manhã, os versos 5 e 6. Os versos 5 e 6, nosso leitor oficial não leu. Precisa ler. Senão ele perde. 5 e 6, por favor. Preparas um banquete para mim à vista dos meus amigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Deus é o pastor, irmãos, que se relaciona como um amigo mais chegado do que um irmão. É difícil a compreensão dos versos 5 e 6, porque tudo o que ele está falando aqui tem a ver com 3.500 anos atrás. E nós não estávamos lá. E nós precisamos fazer esse salto temporal. Não é de volta para o futuro, viu? E compreendermos a cultura que o salmista está dizendo aqui. Naquele tempo, se porventura você estivesse sendo perseguido por alguém, por algum adversário inimigo, para que você interrompesse a perseguição, bastava você adentrar uma casa e pedir auxílio. E se aquele homem falasse: não, pode ficar aqui, enquanto você estivesse naquela casa, os seus adversários, os seus inimigos não poderiam entrar, porque aquele hospedeiro estava lhe guardando. É isso que ele está mostrando. É nesse sentido que Davi está trabalhando aqui. Aqueles homens teriam que esperar que você saísse daquela casa. E aqui, irmãos, Davi apresenta Cristo como pastor. Mas não apenas aquele pastor que provê as suas necessidades, ou que cuida do seu bem mais precioso, ou que vai passar com você pelo vale das sombras da morte. Não. Porque aqui, além de dar
refúgio, fortaleza, abrigo para aquele homem que estava sendo perseguido, ele diz que ele prepara um banquete. Olha o texto. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. O nosso pastor supremo, ele prepara um banquete, uma deliciosa refeição. E naquele tempo, comer junto, dar um banquete, tinha um significado importantíssimo que às vezes está se perdendo com o tempo nos dias de hoje. Porque você só dava um banquete, você só convidava uma pessoa para estar na sua casa se você tivesse um relacionamento experiencial, íntimo, pessoal, de amigo. O que Davi nos ensina aqui, irmãos, que Deus Pai, o nosso Supremo Pastor, não deseja apenas se relacionar comigo e com você numa dimensão pastor e ovelha, mas mais do que isso, num relacionamento íntimo, profundo, uma relação de amigos mais chegados do que um irmão. É isso. Deus, seu Pai Celestial, quer se relacionar com você. Não apenas como uma criatura, mas como um amigo mais chegado do que um irmão. Algumas coisas meus pais me ensinaram e eu guardo sempre no meu coração. Uma vez minha mãe ensinou sobre verdadeira amizade e eu jamais esqueci essa lição. Eu carrego ela no meu coração até hoje. Eu já compartilhei uma vez para vocês. Minha mãe me ensinou que um verdadeiro amigo é aquele que consegue comer comigo uma saca de sal. Uma saca de sal no Brasil são 30 quilos. Imagina você comer 30 quilos de sal com uma pessoa. Refeições. Não vou convidar vocês para comer 30 quilos de sal comigo. Mas imagine você ter que comer 30 quilos de sal nas refeições com uma pessoa. Em outras palavras, para que nós possamos dizer que uma pessoa é nosso amigo, ela precisa passar um bom tempo, contínuo, longo, comendo junto, se relacionando comigo, com você. Porque o tempo vai mostrar, através das situações que eu vou passar, que ela vai passar, se de fato nós conseguirmos, entre as boas, ruins, doces, amargas, alegres, tristes, doenças e alegrias, provar a nossa amizade. E eu tenho ensinado isso também para meus filhos. Eles não têm amigos, eles têm colegas. Colegas de futebol, colegas de escola. Amigos eles estão ainda se preparando para ter. E este verso aqui nos ensina que Deus poderia se relacionar comigo, com você, numa outra maneira. Deus poderia se relacionar como de fato Ele poderia. Sabe como? De cima para baixo. Ele, Senhor, Deus, você pecador. Ele, Senhor, e eu sou seu escravo. Ele é Deus e eu sou seu seguidor. Ele é rei e eu sou seu súdito. Mas através dos versos, Davi nos revela, irmãos, que ele deseja mais do que isso. Ele deseja se relacionar comigo, com você, como um amigo, uma relação lado a lado. E é provado isso lá em João, quando ele diz assim, João 15:13, lembra? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus. Eu quero que um dos seus amigos dê a vida para você. Qual deles já deu? Capaz dele tirar a sua, mas a dele... Mas irmãos, essa é a realidade. E aí Jesus fala assim, vocês serão meus amigos se fizeram o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Eu não sei como os irmãos, às vezes, pensam as coisas ou refletem, mas eu muitas vezes paro e começo a pensar em Deus. E Deus é majestoso, Ele é absoluto, Ele é supremo, Ele é sublime, Ele é excelso, Ele é perfeito. O texto diz que Ele é santo, santo, santo. Mas mesmo sendo
toda essa grandeza que Ele é, Ele perde o seu tempo imensurável para se relacionar como um ser pecaminoso, como eu e como você. Defeituoso, inconstante, pequeno, infiel, como sou. Deus não poderia nos tratar como servos, como escravos, como criaturas, como seres subalternos? Não seria um direito seu, irmãos? Certamente que sim, porque Ele é o Todo-Poderoso. No entanto, é este comportamento que me impressiona em Deus. Por Ele ser o meu Deus, o meu Senhor, o meu Rei, o meu Criador, o meu dono, Ele nunca me trata como eu mereço. Como uma criatura insignificante, como um escravo indigno, como um infiel. Mas Ele me chama como filho e como amigo. Será que possuir Deus como o nosso pastor não é tão bom? Certamente que é. É maravilhoso. Mas sempre nós precisamos fazer o caminho inverso, irmãos. Se Deus lhe trata, se Deus me trata com honra, com dignidade, com amor, com apreço, com fidelidade, e nos tem conduzido como filhos e amigos, a minha pergunta é: como você tem tratado o teu Supremo Pastor? Na mesma dimensão? Com honra? Com dignidade? Com amor? Com fidelidade? Com apreço? Com adoração? Porque Ele tem lhe tratado não como escravo, não como pecador, não como criatura subalterna. Ele tem lhe tratado como filho, como amigo, mais chegado do que um irmão. 2021 já começou. Do que temerei? Nada. Porque Deus é o meu, é o seu, é o nosso pastor. E como nosso pastor, Ele provê as nossas necessidades básicas, Ele cuida do nosso bem mais precioso, Ele é sempre presente nas dificuldades mais extremas e Ele se relaciona comigo e com você como um amigo mais chegado do que um irmão. Do que temerei? Nada. Que Deus possa guardar o seu coração nesse ano. Eu não sei, irmãos, o que nós enfrentaremos individualmente, como família, como igreja. Mas uma coisa eu sei: o nosso pastor está conosco. De nada terei falta e nada temerei. Vamos abaixar a nossa fronte. Vamos fechar os nossos olhos. E esse é o momento de nós orarmos ao nosso Supremo Pastor. O que está inquietando a sua alma para 2021 são recursos, são necessidades. Então peça. O que está inquietando a sua alma, há uma tristeza, há um pessimismo, há uma perturbação. Lembre-se, Ele cuida da sua alma também. Ah, não, pastor, há uma dificuldade que eu estou passando lá no meu emprego, lá na minha família, lá no Brasil, algo está acontecendo, está nos trazendo tanta dor, tanto sofrimento. Ele é o teu pastor. E Ele age aqui no Japão, mas também age no Brasil e em todo o mundo. E talvez o que tem te preocupado é que talvez você não esteja se relacionando como Ele quer se relacionar com você, como um amigo mais chegado que um irmão. Então é hora de fazer as pazes com esse amigo. É hora de pedir perdão e falar: Senhor, que eu posso lhe tratar como o Senhor bem merece.
O Senhor não é mais um nos meus relacionamentos, o Senhor é o primeiro. É a excelência, é a prioridade na minha vida, porque se não for, eu vou me conduzir por caminhos que acabarão em morte. Senhor nosso Deus e Pai, é com muita gratidão, Senhor, que nós nos encontramos aqui nessa manhã. Porque temos sido um povo tão abençoado por Ti, Pai. O Senhor tem nos abençoado de tantas maneiras, Senhor. Cada oração feita, cada pedido, o Senhor tem respondido, Senhor. E às vezes tem feito infinitamente mais. Supremo Pastor, guia tuas ovelhas. Por mais que eu me preocupe com cada um dos teus filhos, das ovelhas que o Senhor me confiou, Pai, eu não tenho como ajudá-las, Senhor, em todas as coisas, Pai. E nem quero, Pai, mas o Senhor é o supremo pastor delas. O Senhor morreu na cruz por cada uma delas. O Senhor as ama. O Senhor as escolheu. O Senhor sabe o que está inquietando o coração delas em 2021. Que o Senhor possa, Deus, restaurar a alma dos teus filhos nessa manhã. Sim, são necessidades, são recursos que o Senhor provê para os teus filhos. Se há alguma doença, alguma perda, alguma tristeza, Senhor, que está corroendo o coração dos teus filhos, estende tua mão poderosa. Nós somos o teu povo, Pai. Nós somos a tua igreja aqui em Sassagawa, Senhor. Nós somos o teu rebanho, Pai. E nós não queremos andar fora, Senhor, do teu caminho. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, que o Senhor guie a igreja reformada em Sassagawa, Senhor. E guie esse rebanho, porque o Senhor é o pastor dessa igreja. Então, Deus, continua operando na vida dos teus filhos, continua derramando graça, força e poder. Assim nós queremos nos colocar, Deus. E queremos, Deus, que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos orientando, nos direcionando, não mais só esse ano, mas toda a nossa existência. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Missionária Cristina, não está?